Atualizações no mercado da bola do Remo, com um meia procurado, conhecido aqui no Brasil, Vitor Bueno, que está livre no mercado. Também sobre uma atualização do Douglas Costa, uma informação que garante o seguinte: o jogador foi sim procurado, segundo informações do Band Esportes. Quero trazer os detalhes sobre o novo destino do Douglas Costa para este próximo ano e também outras negociações que seguem sim agitadas e movimentando os bastidores do Leão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 75 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e compre a sua nova camisa com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link da FutiFanatics na descrição do nosso vídeo. São várias ofertas, tanto de clubes do futebol brasileiro, como também de seleções e do futebol internacional. E essa mega vantagem, 10% de desconto nos pagamentos via Pix, com envios para todo o Brasil. Não importa se você está em Belém ou se você está na região sul, centro-oeste, nordeste do país, a FutiFanatics vai até você. Todas as informações pelo link aqui embaixo na descrição, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o Clube do Remo e as negociações neste presente momento. Uma informação que foi trazida recentemente pelo pessoal do Cifute Brasil é que o Remo tem negociações para contar com o meia Vitor Bueno, atleta de 31 anos de idade, revelado na base do Bahia e do Monte Azul, mas que começou no profissional do Botafogo de Ribeirão Preto em meados de 2014. Foram 8 gols naquela temporada em 30 jogos. Depois foi para o Santos, jogou também no São Paulo, no Atlético Paranaense e estava há 3 temporadas no Cerezo Osaka do Japão. Uma informação surpreendente é que o jogador rescindiu seu contrato por lá. Ele possuía ainda vínculo até dezembro de 2027 e o valor de mercado de 1.200.000 euros. Não é um absurdo, mas assim, para sair precisaria muito provavelmente de uma compensação financeira. Não é mais o caso. Com o Vitor Bueno rescindindo esse contrato, o jogador pode ser inscrito tranquilamente para o início da Série A. Não vinha sendo um titular absoluto, mas teve números bons. Foram 7 gols e 3 assistências em 25 jogos. Foi titular na metade, 12 partidas. Porém, nas últimas 6 vezes que ele foi relacionado, ele foi titular apenas depois em outros 4 jogos entrou no segundo tempo. A última partida aconteceu no dia 6 de dezembro. Então, o Vitor Bueno ficando livre no mercado, para mim seria uma contratação, sim, muito acima da média. Não é um craque, nada disso, mas é um jogador que para o futebol de hoje funciona muito bem. E também, claro, dentro da realidade de primeiro ano de retorno à Série A, acho que o Vitor Bueno seria, sim, um bom camisa 10, aquele jogador para pensar o jogo. A última temporada dele aqui no Brasil foi 2023, no Atlético Paranaense. Foi bem, 59 jogos, 11 gols, 9 assistências. Aqui o mapa de movimentação do Vitor Bueno naquela Série A, pelo Furacão, uma nota média de 7,23. Também 2022 foi bem, foi vice-campeão da Libertadores naquela ocasião. Pode deixar a sua opinião também em relação ao Vitor Bueno. Uma outra informação envolve o Christian Barletta, atleta de 24 anos do Sport. Uma atualização lá do Twitter do Edinho do Sport, ele garantiu o seguinte, que não chegou nada para o Sport do Fortaleza sobre o Barletta. O Remo demonstrou interesse no jogador, porém o Sport não tem interesse no empréstimo do Barletta e sim apenas a venda. Então a negociação em definitivo é o que o Sport trata como prioridade nesse momento. O Remo procurou o jogador talvez por um empréstimo com o Remo pagando 100% do salário ou algo nesse sentido. O Sport quer fazer um caixa, até porque há necessidade financeira muito grande para esse início de temporada. Ele está avaliado em 1,5 milhão de euros. Acho que um jogador interessante, sim, bom no drible curto, tem uma boa finalização, mas nas aparições dele na Série A ele não conseguiu resolver. Dá para considerar que o Barletta poderia ser no máximo um bom reserva, e olhe lá, para a Série A. Na Série B não, aí sim um jogador bem acima da média. Foram na Série A 2 gols marcados em 34 jogos, pelo Sport jogando na ponta esquerda e também na ponta direita. Quero falar agora sobre uma informação, que uma especulação na época, a gente não sabia se era verdade, e agora foi confirmada pelo portal Band Esportes, que o Emelec negociava a contratação do atacante Douglas Costa e que o jogador que aqui no Brasil chegou a tentar um retorno ao futebol brasileiro
com conversas com o Remo, mas o clube equatoriano está confiante no acerto. Então, segundo informações do pessoal do Band Esportes, houve sim essa procura, essa consulta oficial da diretoria remista. Entretanto, Douglas Costa já tem um novo clube, será o Chievo Verona, lá do futebol italiano, na disputa da terceira divisão, é isso? Na Série D? Rapaz, fiquei até surpreso com essa informação. O Douglas Costa que me pega, assim, me pega desprevenido. Eu pensei que o Chievo Verona estava no máximo na segunda divisão. Caramba, estão na Série D, né? Então, Douglas Costa, assim, acredito que muito mais pela qualidade de vida da família, etc., do que propriamente a questão financeira já não deva pesar nas tomadas de decisões. Jogou na Austrália também, uma das melhores cidades do mundo, né, pelo Sydney FC. Não foi mal não, 6 gols e 8 assistências em 25 jogos. E é isso mesmo, o cara vai jogar a Série D do Campeonato Italiano. É impressionante, tá? Impressionante, porque eu que sou dessa geração um pouco mais antiga, né, eu lembro do Chievo Verona na Série A italiana. Pensei, bom, deve estar na Série B, né? Acabou de subir agora de volta. Rapaz, Série D então do Campeonato Italiano para o Douglas Costa, jogador que foi procurado pelo Remo. Aproveite as ofertas da FUT Fanatics e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo, beleza? Quero falar agora sobre esta outra informação, o interesse do Remo em contar com o goleiro André Moreira, português, 30 anos de idade, revelado na base do Ribeirão e do Moreirense. Jogou também no Atlético de Madrid, 2016, era um reserva, e também pelo Aston Villa. Foram 2 partidas pelo clube inglês, na época na segunda divisão inglesa. Jogou também no Belenenses, no Grasshoppers da Suíça, equipe tradicional, e estava por último no Al Raed da Arábia Saudita, também da primeira divisão. Esta informação foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, que o Remo tem conversas adiantadas para fechar um contrato de 1 ano com o arqueiro, 1,95 m de altura, ele que é destro, acredito que pode ser uma boa sombra ao Marcelo Rangel na Série A. É interessante porque o Remo tem apenas o Igor Vinhas para ser esse reserva. Não acho que seja um goleiro ruim não, tá? Eu acho que em termos de goleiros aqui no Brasil, não é tão diferente a qualidade de um goleiro de Série B para Série A. Pelo menos se for, por exemplo, para ser um reserva. O Igor Vinhas, eu lembro dele naquele momento que foi exigido na Série B, foi contra o Coritiba. Deixa eu ver se eu não estou confundindo os jogos. Aliás, confundi, contra o Operário, né? Ele jogou ali 45 minutos. E teve um outro jogo lá no começo do campeonato também contra o Atlético Paranaense. Ele entra também no segundo tempo e foi bem. Então, eu penso que é um goleiro que não seria nenhum absurdo com o Marcelo Rangel bem em condições físicas ser um substituto. Mas ter uma opção a mais também pode sim fazer sentido. Já falei sobre o Barleta, agora eu quero comentar sobre o Pablo Roberto, um jogador que o torcedor do Remo vira e mexe, né, se pergunta onde está, será que poderia voltar neste ano para a Série A, e ele foi contratado pelo Juventude, né, recentemente anunciado no Juventude para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não acho que o Pablo Roberto seja um craque, mas eu gostaria de ver ele novamente no Remo, apesar daquela saída meio esquisita, né? Parece que o clima não ficou muito legal nos bastidores, apesar de uma venda com compensação financeira para o futebol português. Lembrando que naquela época quem detinha os direitos econômicos do jogador era o Vila Nova, né? Ele só estava emprestado ao Remo, foram no total 32 jogos e 1 gol marcado. No Fortaleza, uma passagem rápida, né? Ele tinha contrato até o final deste ano, porém na Série A ele jogou apenas 5 vezes, uma vez como titular e acabou sendo emprestado agora ao Juventude até o final do ano. O vínculo dele, no Fortaleza vai até 2028, hoje com 26 anos de idade. Pode deixar sua opinião também sobre o Pablo Roberto. Não esqueça de conferir o nosso parceiro, a FUT Fanatics, 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!